Vivipraisso.com.br apresenta Programa Por uma Vida Mais Saudável, Autoestima e Emagrecimento, com a coach Vivian Barbosa. Olá, minhas ouvintes, meus ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou a Vivian Barbosa, coach de autoestima e emagrecimento, e tô aqui hoje para mais um programa Por uma Vida Mais Saudável. Hoje eu quero falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, indiferente da questão do peso. Eu quero falar sobre emoção, sobre saúde emocional. Mas você deve estar se perguntando, mas o que é saúde emocional? A única saúde que eu conheço é do corpo, é dor no peito, dor nas costas. Pois é, se eu contar para você que essas dores elas podem ser evitadas se a gente aprender a controlar as nossas emoções, você acredita? Exatamente, a gente somatiza muito das nossas emoções e transforma o que a gente sente em doenças justamente porque a gente não cuida do que a gente sente. Olha só, será que se a gente começar a cuidar das emoções a gente vai ter mais saúde física? Vai. E é justamente sobre como cuidar das suas emoções e como perceber que tem alguma coisa errada que eu quero falar hoje. O primeiro passo para a gente entender sobre a saúde emocional, sobre equilíbrio emocional, é entender como que a gente percebe quando está desequilibrado. Então eu vou falar para vocês sobre alguns sintomas, algumas situações que acontecem comumente quando a gente está com as emoções fora do lugar, e aí vocês se identificam ou não se isso acontece com vocês com frequência. E se acontece, toma nota e anota como que a gente vai fazer para mudar de vez essas suas emoções malucas, para parar de ter dor, para parar de ter febre fora de hora, porque tudo começa no nosso emocional. Então, como que funciona, Vivian, como que eu sei que eu estou desequilibrada? Se você é aquela pessoa que acorda super bem-humorada ou nem tão bem-humorada assim, mas acorda bem, não precisa acordar pulando também, né, gente? Principalmente no inverno, pelo amor de Deus, quem acorda de bom humor, eu invejo. Mas quem acorda bem, e aí de repente no meio do dia já tá super entediado, de bode, chega à noite, tá irritadíssimo, como se tivesse acontecido alguma coisa grave e não aconteceu nada. O seu humor, ele mudou da água pro vinho, sem mais nem menos. Acontece com vocês? Faz algum sentido essa mudança, essa instabilidade emocional? Se você, de repente, dorme às 8 horas, que todo mundo sabe que tem que dormir, mas ainda assim acorda cansado. Alguém passa por isso? Nossa, quantas vezes a gente dorme, às vezes até mais que 8 horas, e acorda com aquela sensação de passou um caminhão em cima de mim. Pois é, esses são alguns dos sintomas que mostram que as nossas emoções estão desequilibradas. Quando a gente tem dores de cabeça com repetição, quando a gente tem febre sem motivo, vai no médico, ele fala que é virose. Quando a gente tem aquela dor de garganta sem explicação do dia para a noite, mas por quê? Que acabou de passar por uma briga no trabalho, por exemplo, não pode responder para o chefe, para o superior, e engole seco aquela emoção, aquela raiva, e no dia seguinte a garganta acorda inflamada. Eu já cheguei a ficar até sem voz por causa disso, vocês acreditam? Isso prova que a nossa saúde começa sim no nosso emocional. Então o que isso tem a ver com emagrecimento, Vivian? Você falou que o programa era de emagrecimento. Não, o programa é sobre vida saudável. O que adianta a gente querer ter um corpo com peso certo se as nossas emoções estão fora do lugar? Existem milhares de pesquisas que falam que os cânceres de hoje em dia eles têm muita relação com o lado emocional, porque cada vez mais pessoas têm tido doenças crônicas, depressão avançando cada vez mais, porque a gente não dá atenção para os pequenos sintomas do nosso dia a dia, como esse que eu acabei de falar para vocês, alterações de humor sem motivo, dormir bastante mas continuar cansado, dor de cabeça, dor de garganta, dor nas costas, tudo isso tem a ver com o lado emocional. E aí a gente passa achando que isso é normal, porque todo mundo tem, né? Imagina, quem não tem uma dorzinha aqui, outra ali, quem não tem um incômodozinho, imagina, a vida real é outra. Não, a gente tem que prestar atenção sim. Não adianta só ir ao médico, tem que tomar atenção com o que acontece antes de você ter aquela dor. Então, por exemplo, se você acordou com uma dor de garganta repentina,
Para pensar no que aconteceu antes, no dia anterior, 2 dias antes, uma semana antes. Pensa no prazo, num curto prazo o que aconteceu. Às vezes teve uma discussão que você não falou que deveria. Não necessariamente uma discussão grave, às vezes um debate mesmo, um papo em que você acabou engolindo uma opinião, engolindo um sapo. Quem é que já engoliu sapo aí, gente? A gente engole tanto sapo dia após dia. Quem é que passou nervoso no trânsito, ficou com aquele nível de estresse bombando, chegou em casa e descontou na família inteira? Como é que você vai ser saudável, meu amor? Se você não cuida dos seus sentimentos. A gente vive numa cidade, imagina o estado de São Paulo tem trânsito para tudo que é lado. A gente vai na padaria, a gente pega trânsito, né? Imagina se a gente não aprender a controlar o estresse. A gente tem um piripaque antes da hora. O número de pessoas infartando com pouca idade é cada vez maior. Por quê? Porque não cuida da emoção. Ok, já entenderam, né? Acho que eu já falei o suficiente de que é importante cuidar da emoção, mas como é que faz para cuidar das emoções? O primeiro passo é quebrar esse ciclo vicioso das emoções ruins, do estresse, da ansiedade, fazer com que descobrir de onde eles vêm. Geralmente tem muito a ver com o trabalho, com a rotina de trabalho, né? Então, eu, por exemplo, já fui bancária. Quando eu era bancária, eu tinha crises de dor de cabeça quase toda semana. Eu tinha que ir para o hospital tomar remédio na veia. Eu tinha 18, 19 anos. Então, se a gente não breca e acostuma o nosso corpo a viver à base de remédio, o que vai acontecer quando a gente for mais velho? A gente vai desenvolver doenças mais graves. Então, o primeiro passo é identificar como que essa emoção começou. Né? Se foi por uma briga, se foi por uma discussão, se foi por uma emoção que você deixou de dizer, uma opinião que você deixou de externar. E eu não tô aqui te propondo para você ser intolerante e sair gritando com todo mundo, não. Eu tô aqui te propondo para você respeitar um pouco mais o que você sente, respeitar um pouco mais os seus limites. Sabe aquele papo de quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Pois é, isso mata pessoas. Isso causa tristezas irreparáveis. Vocês já devem ter ouvido falar sobre um livro muito famoso que se chama O Corpo Fala. Pois é, o nome desse livro já diz tudo, né? O nosso corpo mostra pra gente o que a gente está sentindo ou não. E aí, hoje, a minha dica para vocês é repararem no que o corpo está falando. Quando a gente tem um excesso de peso repentino, um inchaço grande, ou às vezes a gente resolve ter cólicas fora do período menstrual, por exemplo, o que será que o corpo está dizendo? Né? É para você prestar atenção no que você sente. Uma pesquisa recente feita por uma universidade de Londres reparou que os sentimentos, eles mexem com a temperatura do nosso corpo. Então, se você for parar para reparar quando você está com as emoções afloradas, a raiva, por exemplo, ela eleva a nossa temperatura num grau que é possível ter febre depois de uma situação de muita raiva. Que é aquela febre que a gente não sabe de onde veio, e a gente vai, toma um monte de remédio, acaba com a imunidade e não adiantou nada, porque era uma raiva que você tinha passado. A tristeza, em compensação, ela esfria o nosso corpo, a tristeza, o medo. O medo, ele esfria de um jeito que a gente breca. É por isso que a primeira reação quando a gente tem medo é parar. Pode ser porque a gente, sei lá, vivenciou um assalto ou viu alguém ser maltratado. Recentemente, por exemplo, eu vi um cachorrinho ser atropelado na minha frente. A minha reação na hora foi parar, o meu corpo travou. Eu fiquei tão travada que no dia seguinte meu ombro estava doendo. Eu fui, resgatei o cachorro, mas para vocês terem ideia como o impacto do medo, ele pode brecar a nossa vida. É por isso que dia após dia essas emoções não sendo tratadas, elas vão esfriando cada vez o nosso corpo. E aí, esfriando cada vez o nosso corpo, cada vez mais, o que acontece? A gente chega na depressão. A depressão, que é uma doença que todo mundo fala e ninguém para pensar que não é uma doença que se pega, é uma doença que se cria, e claro que não propositalmente, mas ela vai se criando com esses excessos de emoções ruins, frias, que vão deixando a gente sem emoção, sem vontade de viver. Quando eu estudei sobre saúde emocional, eu li sobre umas pesquisas que falam que durante um período, durante um dia, 24 horas, é normal você ficar triste quando você tem um motivo sério até 20% do seu dia. Né, que dá uma média de 3 horas. Se você tiver um motivo, se você não tiver, não tem que ficar triste. A tristeza, ela é essencial para a gente poder recuperar, dar a volta por cima, mas estar triste o tempo inteiro não é normal. Então perceba quando você está sem vontade, quando essa sensação fria, quando aquela falta de calor no peito se torna mais frequente, porque quando isso acontece, é hora de prestar atenção na sua rotina de trabalho, no caminho que você faz para trabalhar. Se você pega aquele trânsito infernal todos os dias,
dias, dá um jeito de achar um caminho alternativo, vai de metrô, pega uma carona, dá um jeito de trabalhar de casa pelo menos uma vez por semana, faça alguma coisa para cortar esse ciclo. Ou então, se você não pode, por exemplo, mudar o local do seu trabalho, busca as famosas válvulas de escape. Mas Vivian, o que é uma válvula de escape? Se você trabalha longe de casa, por exemplo, dá um jeito de ter na hora do almoço um horário agradável, de conversar com seu chefe para ter um horário mais flexível. Hoje, justamente por causa do trânsito que envolve todo o estado de São Paulo, as empresas estão cada vez mais flexíveis nesse sentido. Mas, se você não perguntar, como é que seu chefe vai saber da sua necessidade? Se você não tentar. Às vezes a gente se cala na sensação de que não tem como resolver e vai engolindo, é por isso que a gente engole sapo e dá dor de cabeça, dor de garganta, dor, porque a gente não tenta resolver. O não a gente já tem, a gente tem que batalhar pelo sim. Então o primeiro passo para a gente resolver o nosso desequilíbrio emocional é encontrar a raiz de cada problema, de cada emoção desequilibrada, cada emoção torta, né? E aí entender como reparar cada uma. Se é a raiva, busca um mecanismo de calmar, faz um escalda-pés de chá de camomila, é maravilhoso, faz com que a sua temperatura volte para a temperatura normal. E se é o medo, as pessoas me perguntam muito, eu tenho medo de começar um tratamento e não dar certo, eu tenho medo de investir numa carreira e não dar certo, como é que eu faço? Gente, certeza ninguém tem. É por isso que a gente vive em dentaróloga, né? Aqui na Rádio Mundial tem um monte, eu escuto sempre. E, nossa, falou que bota uma carta, eu adoro. Por quê? Porque não custa nada ter uma noção do que vai acontecer amanhã, né? Mas, na verdade, não é sempre assim que a gente resolve as coisas. Brincadeiras à parte, a gente precisa ter uma noção do que a gente vai viver. Como? Com as nossas atitudes. Então, se você está com a questão do trabalho, como eu falei, conversa com o teu chefe. Se o problema envolve a tua família, um relacionamento, um medo, como é que a gente resolve o medo? As pessoas acham que o contrário do medo é a coragem e, na verdade, o contrário do medo é a covardia. A gente se acovarda perante uma situação e a gente encara isso dando a cara a tapa, pagando para ver, né? É óbvio que você não vai mudar a sua carreira sem fazer um planejamento. Eu sempre falo aqui que qualquer mudança precisa ser planejada para ter sucesso, tanto no emagrecimento, na carreira, na vida pessoal. Mas as emoções, elas não podem esperar muito tempo, você precisa resolver. Então, se bater o medo, dá um jeito de desbloquear esse medo. Uma coisa que eu falo muito para as minhas clientes é sobre uma técnica que o coach ensina que chama quebra de estado, quebrar um estado emocional. Se você está vindo numa vibração frequente de medo, você precisa fazer alguma coisa diferente para quebrar esse medo. Então, por exemplo, teve uma delas que chegou a pular de paraquedas, porque ela tinha tanto medo de altura que ela resolveu pular de paraquedas, né? E aí o que acontece? Você começa a colocar coragem no lugar do medo. E claro, eu não tô mandando vocês pularem de paraquedas, gente. Tô contando uma história de uma pessoa que agiu contra uma emoção desequilibrada. Se você tá muito estressado, você precisa desestressar. Como? Ouve uma música, sai com os amigos, começa a dar mais valor para os seus hobbies, né? É nessa hora que a gente percebe como é importante para a nossa saúde ter os hobbies. Pintar um quadro, escrever, conversar com um amigo, desenhar, seja qual for, brincar com o seu cachorro. Isso cura pessoas, porque a gente tira o nosso pensamento daquela vibração focada em problema, em coisas mal resolvidas, em emoções negativas. A gente começa a prestar atenção em coisas boas, a gente treina o nosso corpo para sentir coisas boas e produzir emoções positivas. Então, como que a gente faz para quebrar o ciclo vicioso do desequilíbrio emocional, do estresse, do excesso de fome? Porque uma das maneiras de a gente perceber que a gente está desequilibrado é quando a gente começa a comer muito. Eu, por exemplo, hoje as pessoas me perguntam se eu vivo de dieta, eu sempre falo que não, mas uma maneira de perceber que eu não estou bem é quando eu começo a comer muito, porque eu percebo que a ansiedade está falando mais alto. E aí, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou ver de onde é essa ansiedade. E geralmente, quando a gente vai ver de onde é, se é o trabalho, se é um problema com o namorado, se é um problema financeiro, poxa, eu preciso pagar uma conta, estou perdendo o meu sono. Quantas vezes você aí fala, estou perdendo meu sono por causa de uma situação? E às vezes dá até para resolver, mas a gente está tão acostumado a perder o sono que a gente não resolve.
né? A gente se boicota até nisso, gente. E é importante resolver, porque a emoção ela é feita primeiro no nosso cérebro e depois vem pro corpo. E se não resolve, ela vira uma doença. Como eu falei para vocês no primeiro programa, esse aqui é um programa de saúde, não de doença. Então a ideia é falar de como resolver isso. E a quebra de estado é a minha dica para vocês hoje. Tudo isso que eu tô falando de emoções fora do lugar se resolve quando você começa a colocar novas emoções no lugar. Então, experimenta coisas novas, se dá o direito de conhecer pessoas, de sair para dançar, de colocar uma música em casa mesmo. Às vezes você tá se sentindo sozinho porque de repente, hoje a família toda foi viajar no feriado, fiquei sozinha, fiquei mal, deu uma depressão, o que você faz? Coloca uma música, vai ver gente, vai passear. Isso é uma quebra de estado. Toda vez que eu faço essa palestra sobre saúde emocional, eu conto qual que é a minha principal quebra de estado. E eu vou contar aqui para vocês também, para vocês entenderem do que eu tô falando. Eu trabalhei muito tempo com redação de revista, então eu chegava em casa muito tarde e eu não conseguia dormir. E eu precisava dormir como todo mundo, né, gente? E o que acontecia? Me dava enxaqueca, porque eu não dormia bem, eu não desligava a minha mente. Então eu precisava encontrar uma quebra de estado para desligar a minha mente. O que eu fazia? Eu chegava, eu tomava um banho, quando eu ia deitar, eu lia gibi. Eu leio até hoje, gibi. Porque é uma maneira de eu não pensar em nada, não tem problema. Porque se eu pego uma revista para ler, eu começo a procurar erros. Pego um livro, eu quero ler até eu acabar o livro. Se eu vou ver televisão, eu perco o sono porque eu quero assistir até o final. Então, tem que ser alguma coisa que te tire dessa vibração maluca que a gente vive, de estar 24 horas por dia no ar. Desliga o celular quando você vai dormir. Coloca uma música relaxante. O teu sono é um dos principais razões, uma das principais motivos para você conseguir ter uma vida mais saudável. E a gente não dá valor para isso, né? A gente abre mão do sono por causa de uma balada, por causa de uma festa, por causa de trabalho e esquece que lá na frente a conta chega. Como é que você vai ficar? Você não quer ter a pele linda? Então vai dormir. Então relaxa. Como é que eu fazia para dormir? Eu lia gibi. Ler gibi era a minha quebra de estado. Você deve estar pensando, não é possível que eu estou ouvindo um programa e que ela está me mandando ler gibi. Não, eu estou te dando um exemplo. Uma cliente minha, por exemplo, ela estava passando por uma situação complicada no trabalho e que ela não conseguia parar de pensar na situação o tempo inteiro. Ela ia para casa pensando no problema do trabalho. Ela vivia o trabalho 24 horas por dia. E aí ela tinha o hábito, o hobby de pintar. E eu falei para ela, como tarefa, eu coloquei para ela pintar um quadro bem complicado durante aquela semana. Ela chegava em casa, fazia as coisas dela e ia pro quadro. E aí ela conseguia se desligar do trabalho. Então, quando a gente fala de quebra de estado, a gente fala de quebrar o estado emocional justamente produzindo outra emoção. E isso funciona como um passe de mágica, é a melhor forma da gente prevenir doenças causadas pelas emoções. Como eu falei para vocês sobre o livro, O Corpo Fala, ele fala, e se você escuta, você consegue resolver antes de criar uma doença, de criar uma febre, de criar uma dor de cabeça, de criar um problema mais grave. Porque é um ciclo vicioso. E como é que a gente quebra o ciclo vicioso? Transformando a razão do problema, transformando a causa dele. Como? Dormindo melhor, tá com problema no trabalho, conversa com o chefe, tá com problema em casa, como que você vai viver uma relação boa, positiva, se você não conversar? A comunicação é a base de tudo. E aí que entra a quebra de estado, para você se colocar como prioridade. Você que está me ouvindo que é mãe, passa o dia correndo com o trabalho, com as crianças, chega em casa, tem que fazer comida, arrumar a casa, você deve estar pensando, como é que eu vou ter tempo para uma quebra de estado? A quebra de estado é justamente essa, ter tempo para você. Nem que seja se trancar no quarto e ouvir uma música, fazer sua unha, se cuidar. É um momento onde você vai dedicar, nem que seja meia horinha, uma horinha, né, gente? Vamos se esforçar, uma horinha por dia para se mimar. Para se livrar dos pensamentos ruins, para ler um livro, nem que seja um gibi que é curtinho, para assistir um filme que você gosta, para fazer alguma coisa que não tenha obrigação, que seja pura e simplesmente para o teu prazer. A saúde emocional começa quando você dá valor para o que você sente, para o que você pensa, para o que você faz. O coaching sempre fala de ações, né? Eu falo para vocês aqui, se você não está contente com os resultados da sua vida, você tem que mudar o quê? As suas atitudes. Então, para você ter uma vida mais saudável, você tem que mudar as suas atitudes. Às vezes, as pessoas falam, que ir para academia é uma terapia. Uma terapia por quê? Porque é uma hora que você se desliga de todo o resto, dos problemas do trabalho, da família, do trânsito, e tá ali só para você.
Então eu costumo falar para as pessoas, não deixa o celular de lado, esquece essa história de tirar selfie o tempo inteiro. Se concentra no seu corpo, em cada sensação que você tem quando você está caminhando, quando você está pedalando. Vai passear com o seu cachorro. Vamos combinar que nessa semana, durante uma semana, na semana que vem eu trago tarefa nova para vocês, hein? Vocês vão dedicar por dia 1 hora exclusiva só para o bem de vocês. Só para vocês se cuidarem, se mimarem, para vocês serem mais felizes. E aí, o que você vai fazer nessa 1 hora? Você vai explorar os seus hobbies, explorar as coisas que te deem prazer, que te dão criatividade, que te façam brincar um pouquinho de ser feliz. E aí as suas emoções naturalmente vão para o lugar. E por que é importante cuidar das emoções para emagrecer? Porque se você não tem as suas emoções no lugar, o teu corpo não está funcionando perfeitamente bem. As tuas emoções, elas se transformam em doença, então vamos transformar em saúde. E eu tô aqui justamente para ajudar você, para ser a sua coach de vida saudável. O emagrecimento é uma consequência. Antes de emagrecer, eu tive que olhar para dentro e começar a ver que eu trabalhava 12 horas por dia, que eu quase não via minha mãe. Então eu mudei minha vida como um todo, porque emoção é isso, gente. Emoção reflete no físico. E aí é como que a gente quer ter um corpão lindo, maravilhoso e saudável? Fazendo coisas que a gente gosta, cuidando do que a gente sente, do que a gente pensa. E é por isso que eu tô aqui. Eu quero convidar vocês a aproveitar que o programa tá acabando, porque passa muito rápido. Eu queria ficar aqui mais meia hora falando com vocês, dando dicas. Mas eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês. No dia 29 de junho, eu vou lançar um grupo, vou inaugurar a primeira aula do grupo de emagrecimento presencial, que vai acontecer em Guarulhos. Toda semana um encontro de 1h30, mais ou menos, a 2 horas, de 5 a 10 pessoas no máximo, para a gente falar sobre vida saudável como um todo, como traçar novas metas, como planejar o seu emagrecimento, como chegar no seu peso ideal de uma forma leve, sem pressão, sem aquela dificuldade toda que as dietas restritivas impõem pra gente, de uma forma que se transforme no seu estilo de vida. Então a gente vai ter brindes, tem camiseta personalizada, porque somos um grupo, na verdade, a gente combina atividades físicas juntos, tem participação de nutricionista, de educador físico, o foco todo é no coaching, mas eu trago alguns parceiros para dar dicas para vocês, para a gente dar um up ainda maior. Então, dia 29 de junho, a gente começa esse grupo em Guarulhos. Se você não está em Guarulhos ou é longe para você, não se preocupe, porque o mês que vem eu vou lançar o grupo online, que dá pra gente fazer também, que eu já fiz várias vezes e é maravilhoso. E se você prefere um tratamento individual só para você, eu também estou à sua disposição no coaching individual, que é para quem quer se transformar de uma vez, conquistar o peso ideal, a autoestima e bombar na vida. Então, se esse programa fez sentido para você, se o grupo de emagrecimento, se o coaching individual combina com o teu momento, entre em contato comigo que eu posso te ajudar, porque eu sei exatamente o que você está sentindo aí dentro. Já passei por isso, mas mandei 24 quilos embora para nunca mais voltar e quero que você faça o mesmo e tô aqui para te ajudar. Você me encontra nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram como Vivi Pra Isso, tudo junto, facebook.com/Vivi Pra Isso, @Vivi Pra Isso no Instagram e o canal do YouTube Vivi Pra Isso. Entra lá, me segue, tem várias dicas, tem meu antes e depois, tem todo dia eu posto dicas não só de motivação, mas dicas práticas de como o coaching pode te ajudar a alcançar suas metas, a ser mais feliz, a ter uma vida mais leve, mais saudável. Entra lá, se precisar de ajuda, me manda mensagem que eu faço questão de responder. E mesmo assim, deixo também o meu e-mail, contato@vivipraisso.com.br. contato@vivipraisso.com.br. Se você quer participar do grupo de emagrecimento de coaching de emagrecimento em grupo individual, entre em contato comigo pelos telefones 11 2421 2334, 11 2421 2334, ou mais informações pelo WhatsApp também, 11 99180 8168, 11 9180 8168. Toda quarta-feira eu tô aqui na Rádio Mundial, às 19 horas, para trazer um tema diferente, para deixar a sua vida muito mais saudável. Então entre em contato comigo, me segue lá nas redes sociais pra gente manter esse contato que eu adoro e a gente vai juntos por uma vida mais saudável. Na semana que vem eu tô aqui, te espero, e a gente vai falar de um tema ainda melhor. Um grande beijo e até lá! Vivipraisso.com.br apresentou Programa Por uma Vida Mais Saudável.
autoestima e emagrecimento. Com a coach Vivian Barbosa. I can't stop the nothing I can see but you when you dance.